Tem alguém falando aí? Eu Quem é acho que que tá tem alguém no falando aí? telefone aqui do lado. Tá me incomodando. Espírito? 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 Espírito. Eu preciso fazer uma pergunta. Quando você tem alguma maldição que o espírito encosta em você, aí você muda de país, será que ele vai junto? Muda. Ele vai no avião junto, viaja junto, tal? Eu não sei como é que é a companhia aérea do espírito, como é que eles cobram e tal, mas ele vai junto porque ele fica sem lugar pra morar, né? Se ele ficar, Ele tem que seguir você, né? tem que. A não ser que ele esteja amaldiçoando uma casa, ele fica na casa, né? Aí tem que ver qual é o CNPJ ou se é pessoa física, né? Se for CNPJ, geralmente é a casa. Se for Fica na pessoa casa. física, ele fica com a pessoa mesmo. Vai com o CPF, né? Isso, Então o depende. bom, se você tiver escolha de maldição, de encosto, assim, escolhe o CNPJ, que aí você muda de casa e tá livre, né? Ao invés de chamar alguém pra tirar macumba, você chama imigração, né? Pra deportar o espírito. Pô. Deve ter a parte mística da imigração que resolve esse tipo de coisa aí. Deve ter algum departamento escondido lá, né? Com certeza. Como é que fala pai? Como é que fala pai de santo aí no Canadá? O Henrique. Father of Saint, um treco assim. Mano, não sei. Não precisei ainda, não. Eu tenho uma relação bastante resolvida com os espíritos que me seguem. Os zombeteiros. Você é mais zombeteiros que eles, né? Bem mais. Na verdade, os espíritos, eles fogem de você, né? A maioria sim. Que eu sou uma má influência. Eles não jogam na sua liga, né? Não. Eles falam assim. Você é profissional, eles são de final de semana só. Eles olham pra mim e falam: melhor isso aí, não mexe com ele, não, que ele é meio ruim. Ele vai contaminar você. Vai. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Muito bom dia, muito boa noite. Vamos para a terceira parte do projeto Immigration. Estamos no ar. Estamos no ar. Terceira parte da imigração, finalizar esse conteúdo que a gente fez. 3 episódios, nossa trilogia, nossa primeira trilogia. Ó, que maravilha, hein? Senhor dos Anéis, mano. Senhor dos Anéis, chupa, que a nossa é mais legal. Senhor dos Anéis, E a gente tem locações na Nova Zelândia também. Exatamente. Estamos aí junto com a UETA. Vai brincando. Seus trouxas. Se eu não me engano, o último episódio ficou faltando o menino Henrique falar como foi a partida dele pro Canadá, que ele não contou. E depois a gente finaliza com os prós e contras de morar fora do Brasil. Motivations. Diz aí, Henrique, então, como foi a sua ida pro Canadá? E se eu não me engano, você tinha programado para ir pro Canadá quando estourou o Covidão, né? É isso aí. Então, foi esse o problema. Porque assim, a minha vida canadense, ela começa bem antes de eu chegar no Canadá. Porque em 2019, antes de 2019, na verdade, eu já estava conversando com a minha esposa que eu gostaria de fazer o intercâmbio. Ela não era minha esposa na época, aliás. Que a gente gostaria de fazer o intercâmbio e tal. E eu já estava vendo de ir para Espanha. Mas aí eu a conheci e ela tinha um irmão. Ela tem, né? Um irmão que mora aqui. E ela falou, mas tá, você quer morar fora? Eu também quero morar fora. Por que não o Canadá? Vamos tentar fazer do Canadá um possível destino? Falei, tá bom, mas eu tenho que ver. Aí, beleza. Aí, em 2019, a gente resolveu vir visitar o irmão dela. E aí, nessa visita, a gente já ia dar uma olhada em faculdades, porque a gente estava interessado já em fazer as pós-graduações e tal. Ia ver uma coisinha aqui, outra lá, para ver se valia a pena vir para cá ou não. E a gente veio no verão de 2019. Foi final de junho, começo de julho. Era isso que eu ia perguntar, se você foi no verão ou no inverno? Não, no verão. E o verão aqui é uma belezinha, né? E você não tinha ideia do que era o inverno, né? Não tinha. Não tinha.
Bom, beleza. Viemos visitar, a gente passou 2 semanas aqui. Ou quase 2 semanas. Uma coisa assim. E aí a gente decidiu que sim. Ah, só um detalhe. Quando a gente veio para cá a primeira vez, a gente tirou o visto de turista e a gente, como a gente pegou um voo que foi escala nos Estados Unidos, a gente achou que seria mais interessante ter um visto dos Estados Unidos de visitante e depois tirar um ETA, que é um visto eletrônico de viagem que você tira pela internet mesmo, para quem já tem o visto americano. A burocracia é menor, então a gente resolveu fazer esse esquema. Então a gente tirou o visto americano, depois que conseguiu o visto americano, a gente tirou essa autorização de viagem para vir em 2019. Aí depois que a gente voltou, a gente decidiu, não, beleza, vai ser o Canadá mesmo. Tá, beleza. Então vamos começar os trâmites, né? A gente entrou em contato com uma agência que faria isso por nós. Essa agência se chama, eu não sei se o nome acho que é o mesmo ainda, chama Canadá Sem Fronteiras. Quem atendeu a gente foi a Tati Pinheiro. Aliás, se alguém quiser vir para o Canadá, eu indico ela pra caramba. Hoje ela está aqui no Canadá e ela faz esse trampo ainda, que eu sei, que eu sigo ela no Instagram. E ela faz esse trampo ainda. O trampo dela é muito bom, muito bom. E ela tem uma programação de que se você seguir tudo certinho, você sai decidir ir para o Canadá, até chegar no Canadá em 9 meses, aproximadamente. Na época era mais ou menos isso também. Se não fosse a pandemia... Antes de você entrar na pandemia, os valores bacanas, tá dentro do esperado? Que ela Olha, cobra? eu acredito que sim. A gente pesquisou pouco, porque na verdade ela foi uma indicação também. Alguém indicou ela. Aí a gente pesquisou mais um outro lugar, acho que uns 2 ou 3 lugares só. E ela tinha preço melhor também. O serviço dela é bom, o preço dela é bom. O trâmite não é muito barato, né? Porque aí o visto é diferente. Aí você não pode mais tirar o visto. Você não pode mais usar o visto americano. Você tem que tirar o visto canadense, porque agora você vai vir para cá para estudar. No caso da Tataína, né? E eu viria como cônjuge. Então ela teve que tirar o visto de estudante e eu tive que tirar o visto de trabalho. Para isso a gente teve que fazer uma série de coisas. Uma delas era a gente teve que fazer o IELTS, né? Que era para fazer a faculdade. No dia que a gente fez o IELTS, a gente fez a prova numa sexta-feira. Foi o último dia de prova presencial do IELTS. O IELTS, para quem não sabe, é a prova de inglês, certo? É uma prova de proficiência do nível inglês. Ela vai te dizer o quão bem você está ou não. Certo. É baseado na escala deles, né? Como qualquer exame, ele não examina o seu nível de inglês de fato. Ele examina o quão bem você vai na prova. E isso com certeza, porque tem muita gente que tem uma certa capacidade e trava na prova mesmo. E dependendo do que você for fazer, por exemplo, determinado trabalho, um determinado nível de estudo e tal, exige notas diferentes. Depende do que você for fazer. A prova de speaking, do IELTS, que é tipo uma entrevista, eu achei ela péssima. Mal conduzida. A gente fez outra prova de proficiência depois aqui já no Canadá, que chama CELPIP. É bem melhor, é bem mais conectado com a realidade, sabe? A impressão que eu tenho é que a prova do IELTS parou no tempo. Ela funcionava há 30 anos atrás e os caras não mudaram a fórmula, sabe? Esse CELPIP que também faz o mesmo trabalho, dá para perceber que eles estão mais conectados com o dia a dia. É bem mais real. E isso torna a prova mais fácil, porque se você tem o inglês que você usa no seu dia a dia e chega na hora de fazer uma prova, é muito distante do que você costuma fazer, então basicamente se você não estudou para a prova, ou seja, se você não se familiarizou com aquele jeito de fazer as coisas, você não vai bem na prova, e aí não testa seu inglês de fato. Exato, mas tem muita gente também que tem dificuldade porque talvez você é testado de 4 formas, né? Falar, ler, escrever, interpretar. Tem gente que é boa em uma ou 2 das 4 só, mas não em todas, por exemplo. Principalmente hoje em dia que as pessoas não escrevem mais.
Reading e writing, é isso mesmo. Hoje em dia, por exemplo, que as pessoas não escrevem mais, isso aí seria uma dificuldade enorme para uma pessoa que não vai ter proficiência. Por exemplo, eu sei aqui, já vi vários exemplos, tem gente aqui que é, não só aqui, em outros países de língua inglesa também, que tem o inglês como língua mãe e não conseguem passar na prova do IELTS. Esse Aqui teste tem já foi feito. Bastante gente aqui no Canadá que é canadense, vai fazer o IELTS e tira nota bosta. Isso principalmente explica... o acadêmico. Porque na língua inglesa você não tem gramática, né? Isso aí não é parte do currículo. Então eles se embaralham totalmente quando eles têm que fazer um pouquinho do que está fora da zona de conforto, né? E hoje em dia quase tudo é mensagem de texto, é e-mail, né? E-mails muito mal escritos, muito pouca gente sabe escrever e-mail. Então é interessante isso aí. Só um detalhe. Essa prova que eu fiz é do IELTS General e tem o Academic, como você mesmo citou. O General serve para fins de imigração, pelo menos aqui no Canadá, e o Academic, obviamente, serve para se você for estudar. Se você for estudar e eles pedem proficiência de inglês, o General não funciona, você tem que tirar o Academic. E, via de regra, o Academic é mais difícil. A Tataína teve que fazer outra prova de proficiência antes de entrar na faculdade. Ela fez o Academic do Duolingo, porque na época da pandemia, todos eles pararam, e como o Duolingo sempre foi virtual, sempre foi computer-based, era o único que estava funcionando na época da pandemia, e eles aceitavam esse, então foi uma boa solução. O Duolingo, a prova de proficiência do Duolingo, ela ainda é mais conectada com a realidade do que todas essas que eu falei. Eu imagino que se crescer a plataforma, eu acho que vai ser bem aceito para qualquer coisa, inclusive para imigração também, mas ainda não é, até onde eu sei. Ela é aceita para faculdades só. Fins imigratórios, a prova do Duolingo ainda não é aceita. Bom, mas beleza, voltando lá. A gente fez essa prova, aí a gente fez os exames também, a gente chegou a fazer os exames antes da pandemia. Quando estava tudo pronto, tudo no esquema, aí veio a pandemia. Aí ferrou, porque a gente não conseguia, faltava fazer a biometria para ver. Aí eles estavam funcionando reduzido, no começo parou, depois voltou um pouco reduzido. O que era para a gente vir com 6 meses de uma data X, a gente acabou indo 6 meses para frente. Foi uma merda também, a gente chegou a perder o primeiro voo. Mas atrasou só 6 meses? Acho que deu um pouco mais, se pá. Até que não foi tanto, né? Não foi tanto, mas o problema desse atraso é que assim, para você tirar o visto de estudante, você tem que ter o curso certo já. Eles já me aprovaram, já paguei, a minha matrícula está garantida. Você precisa disso antes de aplicar para o visto. Porque se você está aplicando para o visto de estudante, não tem isso, você não tem nada, basicamente. Como isso tinha que estar tudo certo, ela tinha uma data para começar. E ela teve que alterar essa data por causa do Covid, porque o visto não ia sair a tempo. O visto que estava demorando um prazo X de meses para sair, começou a ficar indefinido. Ninguém sabia quanto tempo ia demorar. Então a gente teve que alterar data de início. A gente ficou de comprar passagem só quando saísse, né? Porque aí a gente tem uma ideia de como foi. Aí a gente comprou uma passagem. Quando chegou a data de vir, um mês antes, a companhia aérea cancelou o voo. Aí a gente tinha 2 problemas. Ele cancelou por conta do Covid ou outro motivo? Covid. Tá. E foi uma paulada, porque a gente tinha comprado 3 passagens. Ia vir eu, a Tatá e a mãe dela. A mãe dela ia vir para visitar o irmão dela aqui, né? E por que a gente ia vir nós 3? Porque nós tem 3 gatos. E aí cada um ia trazer um gato. Aí eles cancelaram essa passagem. Tem outro detalhe também. Os gatos, para trazer os gatos é um cacete de agulha. Tem diversas coisas para você fazer. Não é tão difícil assim, mas é uma preocupação a mais, saca? Tem que tirar os documentos têm 3 dias de validade, então você tem que tirar na última semana que você tá vindo. O voo, a gente pegou o voo direto justamente para poder trazer, mas aí ferrou, cancelou esse voo. Para levar animal 3 dias antes do voo? O documento que você pega
não sei o que lá de agricultura. É um bagulho que cuida dos bichos e das plantas. Tá. Eu não lembro o nome do setor, mas a gente teve que ir lá no Viracopos, que tem um Mas isso guichê é deles fácil? lá. É rápido, assim, sai fácil? Eu não vou te dizer que é difícil, porque não é, mas dá um certo trabalho. Você precisa Você precisa estar com a carteirinha de vacinação em dia, para começo de conversa. Você precisa ter um atestado de saúde de cada um deles. Nossa. Então, a Tataína tinha uma veterinária de confiança em Jundiaí, e ela sempre cuidou dos bichos dela lá. E ela ia na casa das pessoas cuidar. Então, ela sabia das condições dos bichos, sabia que tava e tal. A gente levou eles para examinar, ela deu o atestado. Aí, no que ela dá o atestado, você já tem que entrar com o pedido nesse negócio aí. Aí você, tipo, dá a entrada hoje, a hora que fica pronto, você tem que levar os documentos lá e você já sai com o documento na mão. A partir do momento que você tá com ele na mão, você tem 3 dias para sair do país. Nossa, é muito Então, rápido, né, cara? Você perder isso é facinho, né? se eu vou cancelar, você tem que fazer de novo. Nossa senhora. Não tem pra onde correr. Então aí, amiguinho, se você quer viajar com seu bichinho, fique esperto. E se planeja muito bem. América do Norte é famosa por ser mais fácil de fazer isso. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, se você quiser comprar uma passagem extra, o seu animal vai do seu lado no avião, na cabine. Para Nova Zelândia, esquece, é difícil pra cacete. Eu ouvi dizer que Nova Zelândia e Austrália é praticamente impossível levar o seu bicho. Porque são ilhas, então a biodiversidade é protegida assim, a todo custo. Você não pode trazer nada que não seja do ecossistema natural daqui. Então, animal de estimação dá. Mas, assim, eu não sei. Mas eu sei que tem umas tecnicalidades mais complicadas e tal. Exato. Você não pode nem trazer comida, dependendo do que for para cá. Aqui, por exemplo, não existe chipagem, né? Na Europa exige, aí eu acho que existe também. Né? Sim. Então, por exemplo, a última vez que eu ouvi alguém falar que tinha trazido, era gato também para cá, mas acho que com cachorro é a mesma coisa. Se eu não me engano, custa $3.000 por animal para trazer para cá. A parte a parte de qualquer outra coisa que você tenha que pagar, e o animal fica em quarentena. Com certeza vai precisar de todos esses permits aí que o Henrique falou para sair do país e tal, e o animal você fica 40 dias sem ele, até ele ser liberado de tudo. Tudo isso que eu falei se aplica a qualquer viagem que você vai fazer com o bicho. Viagem internacional, né? Mas algumas coisas vão adicionando conforme a complexidade do lugar. Por exemplo, a chipagem é uma delas. A outra é quarentena também. E aí o bicho fica num lugar que você tem que pagar. Então isso já encarece também. O lugar é tipo um hotelzinho para os bichos que ficam de quarentena. E testados, né? Eles vão sendo testados conforme vai passando os dias. Até que foi tranquilo trazer no fim das contas. E não foi tão caro também. Mas tem mais um detalhezinho. Quando você compra a passagem para trazer o gato, você tem que comprar sua passagem primeiro e depois agendar o animal. Aí o animal, se ele cumprir os requisitos, ele vai tamanho e peso, basicamente, ele vai com você na cabine. Aí ele vai como se fosse, ele substitui uma mala de mão. E aí ele vai embaixo do seu banco também. Claro que você pode pôr no colo e tal, mas na decolagem e na aterrissagem você tem que colocar ele debaixo do banco. Tem animal, se for mais velho, tiver condição cardíaca e tal, que não sobrevive o processo, né? E se ele tiver nessas condições, o certo era nem dar aquela carta de atestando saúde do bicho, né? Porque você vai colocar ele em risco. Então, exatamente. Bom, mas aí, beleza. Deu tudo certo. Não, ainda não. Tô na parte que deu tudo errado. Cancelaram o voo. Aí eu comprei com milhas, né? Comprei naquele esquema da 1, 2, 3 milhas lá. E os caras falaram assim, ó, a gente tem 1 ano para te pagar. O voo cancelou, mas a gente tem 1 ano para devolver o seu dinheiro. E a novela que fez isso aí, eu não quero nem falar dessa porra, que isso aí me deu dor de cabeça por mais de 1 ano. Eu ficava tentando falar, o atendimento era horrível. Falei, mano, esses caras vão dar balão no meu dinheiro. E era uma grana considerável, era 3 passagens para o Canadá, cara. Passou mais um tempo, a gente teve que ficar de olho quando que a gente ia conseguir sair, né? Essas passagens era para, se não me engano, era maio,
a gente teve que mudar elas para julho. Aí em julho já começou a voltar e tal, e pans. Aí teve o lance da vacinação, a gente... outra treta também, que se a gente não tivesse conseguido se vacinar, a gente não tinha conseguido sair, porque eles bloqueavam a saída das pessoas que não estavam vacinadas. E detalhe, ou você se vacinava com as 2 doses, ou você também não podia. Quando começou a vacinação no Brasil, a gente tinha que procurar o lugar onde tinha Janssen, porque a gente não ia ter tempo de tomar as 2 doses. A gente teve que tomar a dose única. Eu sei que isso foi outra novela, porque a gente teve que ficar correndo de cidade em cidade, tentando ver se conhecia alguém do setor de saúde que podia ajudar a gente. A gente andava com o passaporte na mão, andava com os bagulhos tudo na mão para provar a nossa história, né? Porque esses mané são otários, quer escolher vacina, né? Só que a gente não tinha outra opção. Ou a gente escolhia a Janssen, ou a gente não ia conseguir cumprir o prazo. E a gente ia ter que adiar de novo e trocar o voo de novo, escambau. Mas aí a culpa ia ser nossa, né? Bom, beleza. Conseguimos a Janssen finalmente. Em Jundiaí, uma moça ajudou a gente lá. Ela inclusive falou assim: tem um pessoal indo competir fora do país e eles estão na mesma situação que vocês. Então a gente já sabe, a gente só pede para provar a história, né? Como vocês trouxeram tudo aqui. E é isso aí. No dia que a gente foi vacinar, inclusive, tinha uns caras que iam jogar no Sub-17, acho, na Europa. Aí eles vacinaram junto com a gente também. Tudo Janssen nesse dia. Beleza. Vacinou Janssen, resolveu o bagulho dos gatos, remarcou o voo, já tinha saído o visto. Beleza. Chegamos aqui. Ficamos no Airbnb 2 semanas. 2 semanas, a gente fez uma quarentena que eles pediam pra gente fazer de 2 semanas, mas nem precisava, porque não vieram fiscalizar. Então a gente fez de alegre. Mas como era fazer a parte das regras, e a gente é seguidor de regras, e a gente tá num país que é seguidor de regras, a gente achou melhor não quebrá-las. Mas afinal, acabou de chegar no país, né? Faz direitinho pra não dar merda. Então, eu já tive algumas experiências de fazer umas cagadas em outros países, né? Não porque eu quis, mas porque... A gente sabe dessas histórias, né? Então, E aí eu falei, não, vamos fazer tudo certinho, que é pra não dar pau, né? Então tá bom. A gente fez essa semana, depois a gente ficou alguns dias na casa do meu cunhado, até que a gente alugou a casa que a gente tava aqui. Quando a gente chegou, a gente teve um outro problema. O nosso visto não estava batendo, era alguma informação que veio trocada, porque como o curso teve que mudar de data, no meio do processo, a gente mandou uma correção para o visto. E eu acho que essa correção chegou atrasado, então o visto saiu com uma data de término e o curso dela terminava depois. E aí eu tô dando ênfase nessa parte, porque a gente teve que alterar o visto pela primeira vez. Aí a gente teve que contratar uma agência que era daqui, chama EMF. Quem ajudou a gente foi o Emerson, nesse caso. Depois, se alguém quiser, eu posso dar os contatos deles todos. O Emerson é de Vancouver, ele mora lá, e ele faz esse trampo para quem está aqui já. Então a Tati fazia para quem estava no Brasil, agora eu acho que a Tati faz os dois, para quem está lá e para quem está aqui. E o Emerson fazia para quem estava aqui. E aí ele que fez a nossa correção do visto. Depois ele acabou fazendo a nossa extensão também, que a gente estendeu uma vez com ele. Basicamente o trâmite de tirar vistos, resolver tretas de voo, teria sido bem mais fácil se não tivesse Covid, mas também. É o que eu ia dizer, tirando o Covid, até que não foi tão complicado, foi dentro da linha, dentro do tempo também, né? Foi porque esse plano da Tati é muito bom, e ela vai monitorando de perto, assim. Eu lembro que a gente conversava com ela de domingo à noite e ela respondia as mensagens na hora. Assim que as coisas aconteciam, ela já passava um update ou ela já pedia novas informações. Bem interessante o trampo dela, porque a gente acha, inclusive, que
que ela trabalha demais, mas isso aí é dela, né? Porque eu me lembro com clareza desse dia que a gente perguntou um negócio, a gente perguntou, tipo, domingo, fim do dia, assim, sabe? E a gente só fez isso porque a gente não queria esquecer de perguntar na segunda-feira. E ela tava trabalhando naquele horário, respondeu, e já resolveu os bagulho pra nós de domingo à noite. Trampo Então top. o jabá aqui é super válido pra Tati, então? Um jabazão pra ela. Ah, ela merece, ela merece. Ô, Jabazão Tati, eu não te papai. conheço, mas aí Tati fica Pinheiro. aqui nosso jabá pra você aqui, ó. Quem precisar migrar para o Canadá, contate a Tati Pinheiro. Mas eu indico sem pestanejar. Imigração. Immigration. Maravilha. E uma vez Flamengo, estando... sempre Flamengo. Bom, fale por você. Eu não sou Flamengo. Ainda assim, estando fora e morando, mesmo que semi-permanentemente, nunca se sabe, no exterior. Se a gente tivesse que colocar prós e contras de deixar o que a gente chama de casa, onde que a gente fica nessa situação? O Felipe também pode ilustrar com a experiência dele no exterior. Vamos entrar nesse ponto agora, que a gente vai para a reta final do assunto, né? A gente já falou de todos os trâmites aí nos outros episódios. E agora é o ideal para quem está ouvindo, se vale a pena morar fora, se é bacana tá aí em outro lugar, se pretende voltar para o Brasil, né? Uma vez que a gente meio que denominou o processo burocrático, né? Nos capítulos anteriores também a gente fala disso. E eu acho que no final das contas, entre visto, trâmites de voo, ir para o aeroporto, enfim, é a parte pior de qualquer viagem, eu acho. Ao menos que você se enrosque com alguma coisa no lugar que você vai, que você não, que é imprevisto, é outra coisa. Mas eu acho que de um modo geral, se você viaja, principalmente se você viaja não frequentemente, mas se você já passou por isso algumas vezes, a parte burocrática é a pior mesmo, né? A parte mais chata. E voo é especialmente chato quando tem escala. Puta que me pariu. É chatinho. Escala é de fuder. Eu acho que depende da sua motivação. Tipo, se você tá esperando muito porque é uma coisa que você quer fazer, tipo sair de férias, tá ligado? A ida, você normalmente não se... Sei lá, pelo menos pra mim, eu não ligo muito. Aí, se passou o tempo suficiente, você tá babando pra voltar pra casa, também é gostoso. Só que você tem que ficar viajando, porque você tem que... Principalmente que aeroporto, cara. Aeroporto é uma comédia, né? Acho que a gente falou disso nos outros episódios também. É uma rodoviária grande. Eu não sei porque que todo mundo faz drama por causa de aeroporto. Tá que pariu. Relaxa e espera que vai acontecer os negócios na hora que tem que acontecer. É de boa. E se prepare para pagar taxas que ou você não lembrou ou que acabaram de inventar. Tem isso também. Mas aí, Caio, você que tá tanto tempo fora, né? Anos aí que você tá fora. Nova Zelândia já tem 12 anos que você tá aí? 13? Vai fazer 13. Acho que já fez 13, vai fazer 14. Tá, então praticamente sua casa já, né? Tá muito tempo aí. Faz tempo. Nova Zelândia é minha casa faz tempo. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dinâmicazinha aqui. Vamos começar com os contras, e a gente faz uma rodada de contras, e depois a gente faz uma rodada de prós pra gente terminar feliz. Isso, termina pra cima. Terminar assim, cara, contras. Para mim, essa é uma pergunta muito difícil, porque quem se ligou lá no primeiro episódio, se eu não me engano, é quando eu falo das minhas motivações e tal para sair do Brasil, e para mim sempre foi parte do plano, sabe? Eu nunca tive muito uma conexão muito grande assim com o que eu tô abandonando. Para mim sempre foi para onde eu tô indo, ao invés. Então eu vou ter que falar assim de um ponto de vista hipotético e mais acadêmico, e vou usar experiências de outras pessoas também, que eu conheço, porque eu convivo com muita gente que já viajou bastante e que vira e mexe fala esse tipo de coisa, que eles sentem falta da casa deles, né? Eu acho que se eu tivesse que nomear as coisas principais que as pessoas reclamam, o clima, a comida, que eu acho que também já entra em cultura, e foi saudade de família e amigos, né? Acho que não tem muito como escapar disso. Eu, particularmente, não vou dizer que essas coisas não me afetam, mas assim, não da forma como afeta outras pessoas.
Porque eu conheço gente que reclama o dia inteiro, por exemplo, de coisas ao redor de onde eles estão. E eu vi isso em outros países também, não só aqui. Aí você se pega sempre naquela situação meio estranha, né? Porque, pô, você não gosta daqui, o que você vem fazer aqui, né, velho? Vai onde você quer estar, né? Eu acho meio estranho isso. Muito disso é cultural. Por exemplo, eu convivo com muita gente latina, de modo geral, né? Francês, italiano, espanhol, muita gente da América do Sul também eu conheço. A da América do Sul é bem menos de reclamar as pessoas. Os europeus reclamam demais. Assim, por exemplo, daqui. Reclamam de tudo, de tudo. Por que a lei, não sei o que lá, funciona desse jeito? Por que ninguém sabe dirigir? Por que a comida é uma bosta? Por que o clima é sempre assim? O tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí você meio que se pergunta, né? Você fala, porra, mas... do caralho. Mas né, velho? Eu não sou uma pessoa muito de reclamar, sabe? Eu prefiro meio que pensar que as coisas... Se eu tô descontente, tá na minha mão de mudar. Eu tenho escolha, né? Não preciso... O aeroporto tá aí, né? Pode exatamente. Ir embora. Exatamente. Eu acho que as pessoas às vezes se colocam em uma situação muito difícil, porque se transfere por questão de trabalho e que quase sempre, a gente falou disso também anteriormente, quase sempre hoje em dia, eu acho que para a maioria das pessoas é sempre a ver com trabalho, com uma melhoria financeira e tal, né, que vai motivar você para ir para outro lugar. Porque justamente, se você acha que se você tem uma vida, para a maioria das pessoas, tem exceções, tá? Mas se você acha que tá tudo maravilhoso onde você tá, você não vai querer ir para outro lugar. E na maior parte das vezes, por exemplo, esse não é o meu caso. Eu tinha uma vida excelente no Brasil, mas eu não quis ficar lá, não foi por motivação financeira. E só que muita gente faz esse tipo de coisa. Daí eu já vi acontecer, por exemplo, até entrando nesse trâmite de visa e tal também, de visto, eu já vi gente que veio aqui, família, pai, um casal com 2 filhos, por exemplo, e em visto de curta duração, cara. Com visto de 3 meses, assim, por exemplo, para trabalhar em trabalhos de highly skilled, que a gente fala que tem o governo necessita dessas posições que aqui não tem como encontrar, não tem essa mão de obra, vamos supor, para trabalhar na indústria do cinema e de efeitos digitais, só que eles vêm com contrato, não vem com trabalho assalariado daqui, né? Então, às vezes é uma empresa terceirizada que está trabalhando na Nova Zelândia no momento, mas o contrato deles vem de outro lugar, ou seja, a pessoa vem, matricula os filhos na escola aqui, aí a cada 3 meses tem que renovar o contrato, e às vezes pode dar algum pepino e o visto deles não vai ser renovado, entendeu? Aí a pessoa vive uma vida super infeliz e tal, porque ela se colocou numa situação muito difícil, né? Aí você mas calma aí, como você acabou de citar, ela se colocou, exatamente. Então, em algum momento a escolha foi dela. Mas não resta dúvida. Então, enfim, para não me aprofundar muito nisso, eu acho que a gente resume dessa forma. Eu acho que os contras, na minha opinião, a grande maioria deles, apesar de saudade, de sentir falta disso, daquele outro ser humano, a maioria deles é você se coloca nessa situação onde você só enxerga os contras, né, cara? Para você, assim, pessoalmente. Tá. O que você acha que é ruim aí, que aqui no Brasil é melhor ou em outro lugar que você já viveu? Olha, eu vou falar uma coisa. Foi legal que você perguntou dessa forma, porque me lembrou uma coisa que eu não tinha pensado. Quando você passa muito tempo em um lugar, você tem vários estágios de você mudar para um outro país. Eu acho que assim, primeiro você chega, você é totalmente estrangeiro, vamos colocar desse jeito. Depois você meio que se encontra, você está meio que se adaptando. Mas assim, você se tornar parte da comunidade, eu acho que tá na marca dos 10 anos, mais ou menos. Isso aí não vai acontecer antes disso. Porque... eu posso te dizer que eu tô longe disso. Bem longe. Porque você, tipo, você vai conhecer muitas pessoas no dia a dia, principalmente, depende do trabalho que você fizer, você pode conhecer muitas, às vezes menos se você trabalhar remoto e tal hoje em dia. Mas tem sempre as companhias, mesmo que as pessoas trabalhem remoto, vão fazer eventos e tal. Então você acaba conhecendo gente, nem que seja no seu bairro mesmo e tal. Só que para você entender o panorama político do lugar, a história local, não as coisas que você lê em livros, tem que ouvir da boca das pessoas, entendeu? Isso daí demora muito tempo. Você saber, por exemplo, os bairros de core salteado de onde você mora, tipo, como se locomover e tal. Eu sei que isso é meio fora de moda, porque tem GPS outro dia, mas você entende o que eu quero dizer. Tipo, se tiver que caminhar, se tiver que pegar ônibus, você sabe a linha do metrô de cor.
esse tipo de coisa demora muito tempo. E para as pessoas te reconhecerem também como, tipo, elas vão ver você como sei lá, o Caio, ou o Henrique, ou o Felipe. Não como, o fulano que é brasileiro, o fulano que é francês, entendeu? O fulano que é italiano, o fulano que trabalha não sei aonde. O cara que trabalha não sei aonde, entendeu? Não. Para eles tiverem como você, como a sua identidade, eu acho que essa é uma boa forma de colocar. Para você se tornar parte da comunidade local, isso aí demora pra caramba. Eu acho que mais ou menos ao redor dessa marca de uns 10 anos, estando num lugar só, eu notei essa diferença. Principalmente se você estiver num lugar cosmopolita, é complicado, porque tem muita gente que vai e vem. Você tem que estar com contato com as pessoas que são daqui e que vão ficar aqui, né? Eu ia comentar isso. Numa cidade menor, com menos pessoas, talvez seja mais rápido essa adaptação que você comentou. Numa cidade grande, você tem os problemas da cidade grande, incluindo, né? Isso. Então, para eu voltar no que me marca assim de diferença, porque a Nova Zelândia não só é de cultura inglesa, mas como geograficamente já é muito afastada, sempre foi, no sentido de que para você chegar aqui é para qualquer lugar do mundo, principalmente antes de avião, é um puta sacrifício, né? Não é um lugar perto, não é perto de nada. Então, se tornou uma cultura muito dura aqui, tipo, é muito difícil fazer amizade aqui. Tipo, as pessoas reclamam, por exemplo, que na Austrália é difícil fazer amizade, mas os australianos vêm aqui e eles falam, porra, a Austrália é muito mais fácil fazer amizade do que aqui. E não é uma questão, assim, de você ter o inglês como língua mãe, é o fato que as pessoas são muito fechadas, muito mesmo. Então, o que eu ilustrei dessa forma para falar que o que eu sinto falta, hoje em dia, isso aí não foi sempre assim, isso é recente para mim, essa mudança, mas é calor humano. Calor humano é uma coisa que o Brasil é privilegiado, cara, em ter. A gente fez o episódio do Covid, eu falei para vocês que aqui passar meses e meses e meses sem nenhum aperto de mão é normal. Tipo, abraço é só no seu aniversário, acho que eu até comentei isso. Tipo, um beijo no rosto de alguém e tal, Natal e olhe lá. E não tem. Aí você vai no Brasil, aquela puta onda. É até meio que, do começo, hoje em dia, quando eu vou de férias no Brasil, é até meio que assim, você demora uns dias pra você se acostumar, parece que tem alguma coisa errada, tá ligado? De tanto calor humano, mas faz uma diferença enorme, porque a gente se trata de uma forma muito superficial, em uma cultura mais fria. Não deve ser muito fácil, não. Se você tá acostumado, né, com esse tipo de tratamento, quando corta, deve dar um baque. Tem muita gente aqui que não se adapta a esse tipo de coisa. E no Canadá, menino Henrique? Você já tá 2 anos e meio aí? Já deu isso? 3? Não, tá dando 2. 2 anos. 2 anos. A gente chegou aqui... Não, acho que já deu 2. Deu já. Acho que a gente chegou aqui no dia 13 de julho. A gente já deu 2 então. Que bom. Bom, vou pro óbvio primeiro, né? O frio aqui é uma merda. A neve é um caralho. É bonito e é só bonito, mas é uma bosta. Fode com a sua vida num nível que eu não imaginava. Galera aqui, você percebe que eles aproveitam muito o verão e o período quente. Os caras não ficam um final de semana em casa, tem programa todo final de semana, porque no inverno não tem. No inverno você vai se fuder, você vai ficar em casa na maior parte do tempo. Tem programas de inverno, tem também, mas incomparavelmente menor, as opções são menos, tem menos coisa. Resumindo, é uma merda. Aqui pra gente é mais ou menos assim também. Tem uns 10 dias de sol no ano e a galera despiroca. Aqui o bagulho é doido. Se tiver um laguinho ali na esquina, os caras vão fazer aquilo virar uma praia, mano. O bagulho é doido. Fora isso, tem o lado da saudade do Brasil, e a saudade do Brasil inclui comida, porque comida não tem igual. A gente está se adaptando um pouco mais de comer aqui agora, quase 2 anos depois, sabe? Agora que a gente come e não reclama, porque antes a gente só comia e reclamava, cara. Qualquer lugar que a gente ia era sempre uma bosta. Fazia meses que você não comia nada, que você falava, caralho, que coisa deliciosa. Meses.
as coisas mais gostosas que a gente comia era o que a gente fazia aqui, tentando imitar as coisas de lá, saca? Eu ficava brigando com a minha mãe para ela ensinar a fazer os bagulho. Minha mãe não sabe ensinar, porque ela faz tudo no zóio. Aí você tem que fazer no zóio aqui também. E hoje mesmo eu não cozinho nada com medida, faço tudo no zóio, porque se der errado, foda-se, se der certo, beleza, geralmente dá certo. E aí fica um pouco parecido com a comida da minha mãe, e aí mata um pouco da saudade e tal, mas esse lance da comida é pesado também, especialmente no começo. Vocês comem bastante fora? Ou vocês cozinham em casa? A gente cozinha em casa e come fora. Pelo menos umas 3 vezes na semana a gente pede alguma coisa, assim. E a gente gosta de pedir coisa que vai sobrar para comer no outro dia também, para não ter que fazer. Toda vez que a gente também não faz, vou fazer a janta. Não, você vai fazer a janta, o almoço de amanhã, a janta de amanhã e o almoço de amanhã de novo. Então, a gente faz para sobrar, que é para não ter que ficar cozinhando toda hora. Isso é uma curiosidade legal, que qualquer pessoa que quiser ir para um país de língua inglesa, é muito comum comer fora, porque cozinhar, a não ser que você seja imigrante, cozinhar não é parte da cultura. E se não fosse por todos os imigrantes, não ia ter o que comer. Bom, sim, eu não tenho esse hábito de fazer almoço e fazer janta, especialmente todo dia, não dá. Eu sou mais esse cara de fazer almoço para 2, 3 dias e é isso aí. E vai esquentando, comendo, tô nem vendo. Bom, comida, saudade da minha família, dos meus pais, do meu irmão, minha cunhada, dos meus sobrinhos. Eu morava num lugar que era do lado da casa da minha mãe. Eu sinto falta, a minha mina sente falta. A gente tinha nada pra fazer no sábado à tarde, a gente colava lá pra jogar baralho, tá ligado? Minha mãe já fazia pipoca, bolinho de chuva. E passava horas ali trocando ideia, tomando comendo um bolinho de chuva. Minha mãe fazia pão. Puta, vida social, né, cara? Isso aí, tudo dentro do núcleo da minha casa. Se eu extrapolar pros meus amigos, aí fudeu de vez, cara. Fudeu de vez. Porque eu sou o cara que era vereador do rolê, tá ligado? Tinha rolê de quinta até domingo. E se deixava, tinha mais de um por dia ainda. Eu saí desse nível de rolê. Quer dizer, na pandemia deu uma diminuída boa também, né? Então deu pra dar uma acostumada na diminuição dos rolês. Mas aqui, cara, sei lá, se eu faço um rolê por mês é muito. Tem mês que eu não faço rolê. Então você quer me dizer que a Covid foi feito para você se acostumar com a sua ida para o Canadá? Exatamente. Exatamente. Foi, inclusive, eu participei do desenvolvimento da Covid, que era justamente para facilitar a minha vida. Não deu muito certo, mas foi para isso que ela foi criada. Então eu sinto falta dos meus amigos. Tinha muito núcleo de amigo diferente no Brasil. Núcleos que eu adorava unificar, inclusive. Eu acho que eu comentei isso aí com o Felipe anos atrás. Acho que eu ainda estava viajando, ainda nem tinha destino certo. Você acaba sentindo... Você conhece muita gente, mas você acaba sentindo falta de gente que conhece você. Não entendi isso aí. Explica um pouco quando você está longe de casa, você vai conhecer muita gente, mas você sente falta de gente que te conhece. Sim. Esse é um outro ponto negativo aqui. Porque custa muito tempo, cara. A galera que você tá falando, você conhece faz 10 anos, 15 anos. Até você tá no exterior no tempo suficiente para você fazer um relacionamento com alguém, demora demais. Eu entendo isso, eu sei disso. Mas eu tenho facilidade em fazer amigos. E eu tinha muito amigo antigo, tinha amigos médios, amigos novos, e a relação que a gente tinha, mesmo com os amigos novos, era diferente. Aqui é uma bosta. Eu não tenho nenhum amigo canadense. Zero. Conheci vários, tentei cultivar amizade, tentei ir atrás. Não, zero. Aí os brasileiros que eu conheço aqui, alguns viraram amigos. Não sei nem se é plural isso aí. Mas assim, eu conheço vários brasileiros aqui, especialmente amigo de amigo, mas por alguma razão é como se o negócio não vai para frente, saca?
Por exemplo, o Dudu, que já era meu amigo do Brasil e agora ele mora aqui. E ele tem alguns amigos também. Ele tem um conjunto de amigos que às vezes ele junta. O Dudu faz a ponte dos amigos aqui. Eu não sei. Eu tenho um brother que a gente sai de vez em quando, que eu trabalhei com ele também. Esse aí eu posso considerar que é meu amigo mesmo. Mas o resto, os conhecidos dele, apesar da galera ser muito gente boa e eu querer muito ser amigo deles, a gente não se encontra. A gente se fala mais ou menos. É como se cada um tivesse sua própria vida e ninguém tivesse se preocupando muito com isso, saca? Porque cada um tem suas merdas pra resolver. A gente tenta combinar rolê, cada um trabalha num horário diferente e aí nunca consegue marcar nada. É raro encontrar, inclusive, essas pessoas. Essa galera que eu tô falando faz, sei lá, uns 2, 3 meses que eu não vejo. Não vejo. Também eu não sei até que ponto deve ter uma certa sensação, mesmo que assim, ninguém nunca parou para pensar nisso de forma concreta, de repente tem uma sensação assim no fundo mesmo que vocês não vão estar um do lado do outro para sempre. Mas enquanto tiver, é bom. Eu lembro que quando eu fui para a Austrália, eu chamava isso de amizade de minuto, porque você conhecia a pessoa num minuto e já virava amigo dela, e essa pessoa passava a conviver com você por muito tempo, saca? As pessoas da escola e tal. E eu não vejo isso aqui não, cara. Essas amizades de minuto que eu fazia lá, ou aqui eu não faço essas amizades. Claro que eu não estou inserido no mesmo contexto, mas... Sim, mas você também com certeza mudou nesse tempo, né? não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas e eu posso... aquela outra coisa também de ser casal, né? Dificilmente você vai fazer amizade com quem não é casal. E assim, a gente conhece bastante casal aqui, mas mesmo assim não faz amizade, cara. Não faz amizade. Aí eu conheço também bastante estrangeiro que veio pra cá, ou faz pouco tempo, ou faz muito tempo. Pessoas que eu trabalhei junto e tal, e também daí também não saiu nada. Eu não tenho ninguém no celular que eu possa chamar aqui pra vir jantar aqui, por exemplo, e falar, porra, esses caras são os meus amigos, saca? A gente tentou, a Tataína tem uma amiga do Brasil que mora aqui, a gente foi comer na casa deles uma vez e eu nunca mais vi. Eu não sei nem se eles estão vivos, se estão mortos, porque eles não falam nem com a Tataína, comigo então, menos ainda, saca? A minha maior válvula de escape social aqui é o Dudu e o meu cunhado, minha cunhada e os meus sobrinhos. O resto, cara, tem o Jeff, que é esse brother meu que sai comigo de vez em quando, mas a gente sai, sei lá, também uma vez por mês, quando sai. E tem o fato de você também estar num trabalho remoto, né? Você não tem contato com pessoas do trabalho também, né? Você não tem esse convívio. Que também ajuda. Sexta agora eu fiz um happy hour com a galera lá. Foi a primeira vez que a galera se encontrou em meses, saca? Eu conheci um pessoal, mas teve gente que não foi porque estava trabalhando, porque a gente é 24/7, né? Então todo mundo que estava escalado para trabalhar não pôde ir, por exemplo. Galera legal, mas não trocamos o número de celular, não temos grupo no WhatsApp, não temos grupo em nenhuma outra rede social. A gente não se fala, mal se fala quando tá trabalhando também. Putz, cara. Mas, por exemplo, se vocês estivessem todos dentro do escritório, ia ser diferente isso, né? Acredito. Talvez. Mas olha, quando eu trabalhava presencial, lá no esquema do gelo, lá, que eu encontrava esse pessoal todo dia, praticamente, de lá também não saiu nada, cara. Eu posso te dizer que a parte social aqui, para mim, é um contra fortíssimo, assim. Minha vida social saiu, sei lá, se era 10, aqui ela é 3, 4, no máximo. E ela só tá nesse valor aí por causa do meu cunhado e da minha cunhada e dos meus sobrinhos, porque até o Dudu, que é meu brother, assim, a gente se vê bem pouco, saca? Imagino que para você deve ser bem complicado, porque, como você disse, você era uma pessoa muito sociável, né? Muito, você tinha muito. Essa rotina era constante, né? Tinha bastante disso. Inclusive, para mim, a parte mais sofrida da pandemia foi o isolamento. Porque, nossa, tava ficando doido já. Não aguentava ficar em casa mais. Queria sair, queria dar rolê, não podia. Tem esse fator aí que é um contra também. Um outro fator contra aqui é Toronto. Toronto é uma merda, cara. Puta que me pariu.
Toronto é uma cidade que a gente chegou naquela data que a gente veio visitar. A cidade é linda, não me joguei mal, tem muita coisa legal aqui. Mas quando você mora aqui, você começa a ver os problemas. O asfalto aqui é péssimo em quase todos os lugares da cidade. Num nível que você não acredita que isso aqui é a maior cidade do Canadá. Tem buraco na rodovia, se você quer saber. O negócio é feio. Eu não sei o porquê. Eu tenho algumas suspeitas, né? Que aqui as obras são intermináveis. Esse é um outro ponto contra também. Pra você ter uma ideia, eles vão fechar uma linha de metrô aqui agora em novembro, e o prazo para reabrir algo que vai substituir ela é 2030. Então os caras vão fechar uma linha inteira de metrô e vai colocar ônibus no lugar para reabrir outra em 2030. E eu posso te garantir que em 2030 ela não vai estar aberta. Tem uma obra que passa aqui na frente de casa que terminou o ano passado. Ela ficou 14 anos para ser concluída e ela ainda não está funcionando na sua totalidade. Então aí aqui é foda, hein? Nossa, se você mora perto de uma obra, no centro, essa é foda. No centro da cidade, eles vão fechar um pedaço de uma rua que vai abrigar 3 novas estações de metrô. É uma rua no centro, uma das ruas mais movimentadas do centro. Eles fecharam, já tem uns 2 ou 3 meses, 7 aninhos. 7 aninhos para voltar ao normal como era antes. Para voltar a passar carro nessa rua de novo. 7 fucking anos. Mano. Desastre, hein? Aí é um contra pesado, hein? Puta que pariu. Difícil, isso aí, difícil. Trânsito ruim, obras intermináveis, isso daí gera uma coisa que todo mundo adora, que chama trânsito. Mano, tem trânsito em todo lugar aqui. Sábado, domingo, de noite, de dia. O trânsito aqui é um absurdo. Eu fazia Uber aqui e, Jesus amado, é impossível, cara. Impossível transitar nessa cidade. Aqui o carro é barato e aí todo mundo tem carro. E aí você olha pros carros, uma pessoa por carro, tá ligado? Mas 90% ou até mais, se bobear, uma pessoa por carro. Aí o trânsito fica absurdo. Essas obras, as obras não beneficiam as pessoas porque elas demoram tanto que quando elas ficam prontas, o problema já triplicou. E aí ela não atende direito, sabe, o crescimento da cidade. O planejamento de crescimento de Toronto é péssimo. A gente tá doido para sair daqui, para sair de Toronto, porque não tem. E a gente tá bem no fim de Toronto, onde é um pouco melhor. E ainda assim é ruim aqui também, cara. Esse é um outro contra, mas é um contra que eu tinha quando eu morava em São Paulo também. Não gostava de São Paulo por razões parecidas. Então, não sei se é um contra do Canadá ou se é um contra de uma cidade muito grande com um planejamento ruim. Aqui também tem essa coisa de parecido. Não é só família, né, no sentido normal, assim, de pai, mãe, filho e tal. Muita gente divide casa, né? Então é muito comum você ver 3, 4 carros por casa, às vezes mais. Ninguém usa garagem, tudo sempre na rua, todos esses carros. Então, puta, você trafegar em Wellington, que tudo parece aquelas montanhas do Looney Tunes, manja? Assim, é um inferno. Cara, tem umas ruins assim que tem carro dos dois lados, passa o carro que tá descendo, em teoria, tem que parar para deixar o carro subir. Isso é a coisa mais normal. O Brasilzão não muda muito também não, né? Brasil aqui, a galera curte um carro, hein, cara? Aqui, tudo bem que o sistema de transporte público no Brasil é vergonhoso, né? Mas a galera curte andar de carro, hein, velho? Aqui. O metrô de Toronto é pior do que o metrô de São Paulo. Pode falar o que quiser. Se você for aqui do Canadá, especialmente de Toronto, e achar que eu tô falando merda, então vai trabalhar de metrô, você me fala depois. Trabalho de metrô uma semaninha só. Em uma semana, você vai ver o metrô parar umas 2 ou 3 vezes. Parar. Por que parou? Não se sabe. Ninguém explica. Às vezes a galera se mata no metrô e eles param na estação, aí tem que pegar uns busão para ir até a outra. Às vezes o metrô pega fogo, esses dias pegou fogo numa estação. Pegou fogo no metrô. Explodiu tudo. E, mano, tinha uns 200 caras filmando assim o bagulho.
E eu vendo os caras filmar, eu falei, mano, vocês é idiota ou o quê? Explodiu, pegou fogo, você sai correndo, seu otário, você não assiste filme, seu burro. Mano, inacreditável, as pessoas são muito burras, cara. Pegou fogo esses dias aí, filmaram aqui no metrô de Toronto. Mano, acontece de tudo nessa porra. E aí, esses dias eu tava um cara reclamando do metrô, e o cara falou assim: você sabia que nas estações de Nova York o metrô tem backup? Eu falei, como assim tem backup? Tem um metrô embaixo do metrô que ele funciona quando o metrô para. Aí eu, quê? Tem backup do metrô? Existe isso? Eu falei, existe. Aí falou que só que não passa pela cabeça do prefeito de Toronto. Fazer tem um HD externo ali em Nova York, né? Aqui não passa pela cabeça das pessoas, cara. Aqui fodeu o metrô, você se arrombou. Essa que é a verdade. Se arrombou. Você vai ter que pegar um busão com 1.000 pessoas. Mais algum contra violento? Falando em contra, vocês aí tem queimada, tem nevasca, né? Que já também são coisas à parte. A gente aqui tem terremoto, tem um vento que não acaba mais, tem tsunami. Ó, as queimadas aqui, a primeira vez que eu vi efeitos contra foi agora, esse ano. Que deu umas queimadas absurdas e fumaçou tudo pra cá, tá ligado? Aí fode a visibilidade, fode a qualidade do ar e tal, essas paradas assim. Mas fora isso, para eu que estou morando em Toronto, não tem nenhuma outra consequência para além dessa, assim. Então eu particularmente não poderia nem dizer que é um contra, é mais um infortúnio que aconteceu desta vez. Mas eu sei que se eu estivesse morando mais para cima, aí ia me foder legal, porque a cidade fica suja, aí a qualidade do ar fica realmente muito ruim mesmo. Às vezes os caras entram em estado de emergência, que você não pode sair de casa, ou você tem que sair... Evacuado, né? Às vezes. Mas não é o meu caso, então não posso dizer. Tem mais um detalhe aqui de Toronto especificamente, que eu vou comentar porque aconteceu faz pouco tempo. Estão roubando muito carro. E agora começou a onda de latrocínio. É roubo com assassinato. Só que onda de latrocínio é um pouco demais dizer, né? Porque, tipo, teve 2, 3 casos em 6 meses. Em São Paulo é a cada 10 minutos. Em São Paulo é a mesma rua, tem 3 latrocínios no dia. Então, eu poderia dizer que é um contra, porque a violência aqui está aumentando. Poderia. Mas aí eu lembro que eu sou brasileiro e falo, isso aí não é porra nenhuma. Isso aí é um caso isolado, daqui uns 2 meses, os caras prendem a quadrilha inteira, você não ouve falar por mais uns 2 anos. Isso aí. Aqui também, nos 2 últimos anos, acho que teve uns 3 esfaqueamentos, e no último ano teve 2 incidentes separados de cara com arma que a polícia mata toda vez aqui, né? Não adianta. O cara apareceu com arma, levantou a arma, a polícia mata. Vem conversar, vem conversar com o cano da minha... eu acho até engraçado. Eu tava até brincando com o cara do trabalho outro dia, porque a gente tava falando, eles não sabem que dá pra tirar no braço, na perna, né? Não sabem. Tá é headshot, cara. Não vem brincar, não. Olha, o cara é treinado pra acertar, ele não é treinado pra errar. Exatamente. E daí é engraçado porque acontece violência, acontece coisas assim e tal, mas tem muita coisa que, como um bom país inglês, a mídia abafa, lógico, né? Mas tem também aquela coisa que é que nem você falou, onda, relativo, né? O jeito que a mídia é hoje em dia, os caras ficam martelando só nas tragédias o tempo inteiro para deixar o povo esperto, né? Mas eu entendo o que eles chamam de onda, porque assim, imagina que no ano passado você teve 2 casos, nesse ano você teve 6, então triplicou. Sim, eu entendo. Eu entendo a lógica disso, só que eu acho judiação porque o povo se desespera, cara, porque eles não sabem, sabem como se comportar de outra forma, entendeu? Esse que é o problema. E a gente sabe que é de propósito. Tem dicas de como agir no assalto. E o pessoal tá divulgando essas dicas de como agir no assalto, como Toronto agora é a pior cidade do mundo. E eu falo, não, ok, tem seus problemas, não é uma cidade ideal para se morar no momento, mas não é assim também não, gente. É foda.
É foda. Ó. Outro dia teve um que foi decapitado aqui. Mas que gostoso. Você pode imaginar, guerra interna de gangue, né? Mas você pode imaginar a repercussão do bagulho. Nossa. Já tem nego vestido de cavaleiro medieval saindo a cavalo, tá ligado? Cacete. Cara, lá na Argentina, eu fiquei pouco tempo lá, né? Deu 6, 7 meses, né? Não fiquei muito tempo e vai fazer 10 anos já que eu voltei de lá. Então, os contras de lá, que me pegou. O clima lá é um tanto quanto hostil, assim. Eu cheguei lá... Hostil é uma palavra interessante. Eu cheguei lá em fevereiro, comecinho de fevereiro. E, mano, tava um calor que eu nunca senti no Brasil, meu amigo. Tava insuportável. Eu lembro que a gente chegou num dia à noite, no dia seguinte a gente foi resolver umas papeladas e saiu na rua. Cara, não tinha condição, cara. A gente entrou numa lanchonete assim pra tomar água, que tinha ar-condicionado, aí tava na televisão passando, tava 38 e alguma coisa, cara, com sensação térmica de 41. Tipo, um absurdo. Sensação térmica de eu sou um frango no rolete. Pera que bem na hora que eu vou falar, resolveu apertar o interfone e as cachorras estão latindo. Gratidão profunda. Isso aí é Jesus agindo na sua vida. É, lógico. É pra você... 40 minutos em silêncio, eu resolvo falar, acontece tudo. Isso é pra você exercitar sua paciência. Tomar no meu cu. Elevar o seu cosmo. Aí a outra parte, assim, o calor tava muito alto e a umidade lá é muito alta, né, cara? Então tava um calor desse de 30 e tantos com a umidade lá em cima. E, bicho, eu atravessei a rua da lanchonete pra ir numa papelaria tirar um xerox. Eu suei em todos os lugares possíveis do corpo, assim, ó. Brotava água do corpo. A umidade é altíssima. No rego. Tudo, mas saí, parecia que eu tinha entrado na piscina. Gostoso, molhado. Só no rego, é gostoso que escorre. Aí, em contrapartida, pra ficar mais gostoso, o frio lá é desgraçado, cara. A temperatura nem baixa tanto, assim. Fala, nossa, não é menos 20. Eu peguei lá de madrugada, menos 1, 0, ok, é frio pra caralho. Mas aí é outro problema, a umidade continua alta e, bicho, você pode pôr quanto de roupa você quiser, mano. A umidade entra e te gela os ossos, cara. É muito ruim. A sensação térmica é quanto? Quando tá essa temperatura? Os dog. A sensação, sei lá, cara, baixava, tipo, sei lá, o dia que eu peguei mais frio, que fez menos 1 de madrugada lá, mas a sensação era de menos 8. E menos 8 é uma terça-feira. Então, mas o problema é a umidade mesmo, porque, pô, saía de casa. Porra, tá foda aqui. Qual a menor temperatura que você pegou aí, Caio? Nada de impressionante. Mas negativa, com certeza. Mas depende também. Tipo, no dia a dia em Wellington, difícil fazer negativo, porque a gente tá na beira do mar, né? Faz de vez em quando, acho que até menos 5 eu já cheguei a ver. É aquela coisa, cara. Sensação térmica de quanto? Com 100 e cacetada por hora de vento, tá ligado? É diferente por causa disso. Então a sensação. Com o vento eu acho que abaixa uns 10 graus, eu imagino. Aí, assim, montanha e tal, eu peguei bem menos, né? Neve até o joelho e tal. Mas é aquela coisa, eu já cheguei a jogar futebol embaixo de neve sem camisa. Não é um problema. Você tá se mexendo, não dá nada. Não dá nada. Sem camisa na neve? Não dá nada. Pergunta pro Stallone. Stallone tá acostumado. Então, e até aí tudo bem. O foda pra mim é mesmo que esteja 10, 8, com o vento que faz aqui, você tá parado, velho. Aí fodeu. Não, mas aí não tem como. Fodeu. Parado, você se fudeu. Ou parado, ou embaixo de ar-condicionado. Ou então andando de ponto A a ponto B, mas, porra, o vento é tão forte que você tá do outro lado da rua, de uma avenida de 3 pistas de cada lado, e a água do mar ainda tá te lavando. Vai se foder, bicho. O pior dia que me ferrou lá, fez um frio na noite, sei lá, 3 graus, 2 graus. Beleza. Aí eu acordei na manhã pra ir trabalhar e tava chovendo. Aí tava 4 graus. E tava chovendo. Porra, aí foi foda, cara. Porque tava muito frio. 4 graus é um friozinho bom já. E chovendo, cara. Falei, porra, aí é foda, cara. Aí não tinha condição, cara. Pus 2 calças, um monte de blusa. Só que a umidade tá super alta. Você começa a transpirar, porque seu corpo tem que eliminar água de algum lugar, porque a umidade tá
tal. Aí você tava com as pizzas embaixo do braço, tudo suado embaixo do braço, e um frio desgraçado. E você fala, e agora? O que eu faço, né, mano? Não tem o que fazer. Choveu embaixo do seu braço, amiguinho? Nossa, velho, uma das piores sensações que eu passei, cara. Esse foi um contra foda. Isso aí aconteceu um dia desses aqui. Eu tive essa mesma sensação que a gente tinha no Brasil quando começava o inverno, assim, mas que não dava pra pôr jaqueta ainda, sabe? Então você não tá nem com frio nem com calor. Se você colocar a blusa, vai ter que carregar ela o dia inteiro? Isso, mas mesmo assim, dava pra pôr uma blusa, mas se você colocar, você vai começar a suar, tá ligado? Esses dias aqui teve um dia desse jeito. Eu acho que deve ser porque a umidade estava muito alta mesmo. Então você tava com frio, assim, de chegar a tremer, mas você colocava, assim, capotava e tal, e você ia caminhando para algum lugar, era o suficiente para suar, que é muito, tipo, isso aí não acontece aqui. E um dia desses aconteceu, eu falei, porra, essa sensação me lembra o inverno do Brasil, é assim, às vezes. E lá em Buenos Aires, especificamente, venta bastante também. Mas como tem muito prédio e tal, você não pega tanto vento, mas venta considerável, cara. E eu lembro que logo que eu cheguei, que tava aquele calor desgraçado, comentei com um argentino lá, falei, pô, não vejo a hora de pegar o frio, curto frio pra caramba, cara. Ele falou, você não vai gostar do frio da Argentina. Falei, pô, eu gosto de frio, cara, eu curto frio. Lá em Vinhedo, onde eu morava, fazia uns frios gostosos. Falei, não, você não sabe o que é a umidade. Ele falava assim, você não sabe o que é a umidade. Aí realmente, quando chegou o frio, meu amigo, aí todo mundo sobretudo, falei, deve ser porque é chique, né, usar sobretudo. Não, era necessário você tá com sobretudo, porque o bagulho vai entrando pra uns cantinhos, as frestas de buraco que vai entrando a umidade, caralho, bicho, era difícil. Você me lembrou de 2 contra forte daqui. Um deles é a situação de como as casas são construídas. Isso é foda, é uma bosta o jeito que é aqui. Aqui isso é um ponto positivo. Isso, exatamente. Tanto você tá sempre de camiseta o ano inteiro, né? Dentro de casa. Eu sem camiseta. Eu pus a camiseta para gravar. Porque geralmente eu tô sem. Eu tô com o aquecedor ligado atrás de mim. Ele não tá perto, tá uns 10 metros atrás de mim. Mas a temperatura não tá baixa aqui dentro, mas os meus pés estão congelados. Por quê? Grande parte de Wellington era pântano, há uns 200 anos atrás. Foi um terremoto muito forte que meio que levantou a cidade, o que é a cidade hoje. Tanto é que onde eu morava, nos últimos 5 anos, o lugar que eu morei, que é onde estão todos os estúdios de cinema, não existia. Isso era totalmente submerso até 1916. Aí teve um terremoto de 9, foi quase o máximo da escala Richter, e levantou a península inteira. Por causa dos terremotos, as casas são feitas praticamente drywall aqui, que é um material muito, muito fino. Tudo que é de bloco, eventualmente vai ser demolido, porque não é seguro para terremoto. Então você tem... as pessoas que seguem esse programa devem ter notado que meu nariz direto está entupido. Por quê? Porque eu tenho várias alergias. Então aqui tem uma flora que só existe aqui, que a Nova Zelândia, nem quando era panaceia, que o mundo inteiro era tudo colado, a Nova Zelândia nunca foi parte de nenhum continente, foi sempre ilha, desde que o mundo é mundo. Então a flora daqui só existe aqui e muita gente estrangeira é alérgica. E no meu quarto tem uma árvore gigante do lado de fora da minha janela, que é de uma flor daqui, que chama Pohutukawa, que quando floresce, cara, você fica com sinusite, assim, ou rinite, sei lá o quê. Então... Ai, peraí. A minha mina apareceu aqui atrás, agora agachada para não entrar no vídeo, com o chinelo na mão, caçando uma baratinha. Por esse fato, as casas são frias, muito frias. E, tipo, você gasta uma fortuna de conta de luz para deixar os aquecedores ligados e tal, mas se você tiver com o pé no chão, cara, é fatal. E a outra coisa por causa dessa umidade elevada, que nem eu falei, porque muito dessa cidade aqui, outros lugares da Nova Zelândia são diferentes, isso é só Wellington. Como era pântano antes, tem muito fungo, muito cogumelo, tá ligado? Por tudo que é lado. E... É bom, fica louco. Se fosse esse tipo, seria. Bom, e então o que acontece é que tem muita gente no mundo inteiro, isso é uma coisa que
de pouco tempo atrás para cá começou a ser falada abertamente, tem muita gente alérgica a isso, porque ele solta aquelas, como é que fala? Pólen. Mais ou menos. Aqui tem isso também, a temporada do pólen aumenta, aí os caras fazem os alertas. Mas o específico de cogumelo, de fungo, eu quero dizer. Esporos, tá. E então isso aí é imperceptível e ele vai dando efeito com o passar do tempo. Então aqui, por exemplo, como a gente está numa colina assim, com certeza nos arredores aqui deve ter. E isso daí afeta muito a saúde, principalmente eu tenho asma, enche o saco isso daí o tempo todo. Então tem muita gente que tem a saúde aqui sempre com a imunidade baixa, direto pega gripe várias vezes por causa disso, porque a condição das casas aqui é muito, muito ruim. Você tem que estar. Aqui a gente está com o meu sogro, o azar é que tem 2 casas assim, um pouquinho mais elevadas e bem maiores, que fazem sombra nessa casa aqui o dia inteiro. Então a gente pega um pouquinho de sol só de manhã na varanda e o resto da casa não pega sol. Os lugares que eu morei antes, eu sempre escolho bairro plano, porque aí você pega sol o dia inteiro, aí beleza, você não tem problema nenhum, mas você tem que conhecer a geografia da cidade, senão você se fodeu. E a outra coisa que eu ia falar é relacionada com isso também, porque é uma coisa que na Europa é muito falada, na América do Sul, talvez não tanto, mas porque as pessoas meio que dão assim, como se fosse automático, por garantido, e nem nunca pararam para pensar. São as políticas com relação a até quanto você pode mexer com a comida. Por exemplo, aqui, a Nova Zelândia é o maior fornecedor de leite do mundo, né? De derivados do leite. Leite como matéria-prima, né? Eu quero dizer. A maior empresa que faz isso no mundo chama Fonterra, eles são daqui. Então, tendo esse monopólio, vocês podem imaginar a quantidade de coisa que é exportada daqui, e é uma coisa muito suspeita, porque como que um país pequenininho desse consegue exportar leite para um país como a China, ou até como o Brasil? O Brasil compra leite da Nova Zelândia também, por exemplo. Para conseguir garantir que você não tem perda, ou que a perda é muito controlada, o mínimo possível, eles podem ter até 10% de poluição de fungo, por exemplo, no leite aqui. Coisa que na Europa e no Brasil não existe. Isso aí você não pode ter. Ou seja, os produtos aqui desse setor são muito inferiores. E é assim com todas as outras coisas, seja farinha, seja arroz, seja qualquer tipo de matéria-prima, de grãos, legumes, já vem mofado, frutas. que gostoso. Ele vem com uma certa tolerância de mofo é maior, entendeu? E coisa que na Europa de jeito nenhum você pode fazer isso. Coisa que na América do Sul com certeza também não. Você come um iogurte do Brasil, e principalmente os de melhor qualidade, come um na Itália, por exemplo, depois você come um aqui, mesmo que seja o mais caro que tem, não dá nem para comparar. Os países de língua inglesa não têm autoridades que preservam a integridade agrícola das coisas. Tem um monte de coisa bizarra desse jeito, assim. Então, tipo, essa é uma das razões que, tipo, a galera aqui tá em muita desvantagem por questão saúde, porque as coisas assim do dia a dia para você comer saudáveis, elas não são tão saudáveis quanto elas são em outros países. É isso que eu tô querendo dizer. E você nota, porque tem muita gente aqui doente o tempo inteiro. Para finalizar o que eu tava falando lá da Argentina, só pra gente terminar os contras aí, o meu ponto de vista, né, o clima é bem, bem chato de lidar. A parte de comida não é tão distante, eles não comem igual ao Brasil, mas é muito fácil você encontrar produto do Brasil, né? Então, tipo, você vai no mercado, tem legume pra caramba, arroz, feijão, tal, dá pra você fazer em casa. A maioria dos restaurantes, tem restaurante brasileiro lá, obviamente, mas a maioria é carne. Eles comem carne e batata, né? Eles não comem arroz, feijão. Mas isso é fácil de fazer. Qualquer mercado você compra e faz em casa. Então não foi tão difícil comer lá, foi até tranquilo. A outra parte é a economia, né? Quando eu tava lá, a economia já tava caindo, funcionava bem ainda, hoje tá muito pior. Mas era difícil fazer dinheiro lá, cara. Os trampos que você pegava tinha que trabalhar muitas horas, muito tempo para conseguir se manter lá. Era difícil arrumar um emprego com salário bom. Não era tão fácil, não. Até para quem tava lá, né? Tudo bem que eu era imigrante, tava pegando qualquer coisa, né? Mas até para quem era argentino mesmo, já tava bem difícil a economia. Hoje tá muito pior, né? Lembrei de um ponto negativo aqui, que eu não passo tanto, mas a minha mulher passa. Eu acho que é um ponto em comum. Não sei se o Caio tem algo a dizer sobre isso, mas o fato aqui, o imigrante se fode muito, porque ele tem que ficar se provando toda hora. A Tataína
foda no que ela faz, por exemplo. E o fato dela ser imigrante, ela tem que ficar toda hora se provando. Tipo, ela sabe do que ela fez, ela estudou, ela tem 10 anos de experiência, mas aqui, num outro país, é como se ela não tivesse bosta nenhuma. E a galera fica duvidando do conhecimento dela, fica duvidando da qualidade do inglês, fica duvidando de tudo. E aí ela tem que ficar toda hora se provando. Eu já percebi isso um pouco, mas no TI é menor, porque no TI o conhecimento é mais globalizado e tal. Isso se reflete menos. Mas ela reclama disso, eu já vi outras pessoas reclamar disso. Isso é um ponto negativo interessante, porque o imigrante tem que ficar mostrando que ele é tão bom quanto o profissional local. E eu acho isso um saco. Eu acho que isso aí é uma coisa bem normal na vida de qualquer imigrante. Eu acho que você vai passar por esse tipo de teste assim várias vezes. A diferença com a Nova Zelândia é que o povo daqui fala por trás. Eles não vão te fazer sentir desse jeito, mas eles vão falar por trás de você. É foda, isso é foda. Bom, aí eu encerrei os pontos negativos daqui da minha parte. Imigração. Immigrazione. Imigração. Vai lá, menino Caio. O que é legal na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, especificamente, cara, o que é legal na Nova Zelândia? Essa não é uma pergunta muito fácil, porque eu nunca nem penso nesse negócio assim, de Nova Zelândia específico, sabe? Eu penso de um modo global mesmo, mas Então fale de um modo global. Por que você ainda mora fora do Brasil? Qual a parte da hora de morar fora do Brasil? A parte legal de morar fora do Brasil, eu sempre tive um interesse muito, muito grande por línguas. Eu acho que a língua que eu menos tive interesse de desenvolver foi português, para falar a verdade. Já veio automaticamente, né? Isso é uma coisa legal, eu tenho muita curiosidade com relação à história dos lugares, com relação aos costumes culturais e tal, e eu gosto de sempre continuar aprendendo. Eu não me vejo... Isso é uma coisa que talvez a gente até deva entrar antes da gente terminar hoje. Eu não me vejo morando definitivamente ainda em nenhum lugar. Do mesmo jeito que o Brasil nunca foi parte dos meus planos a longo termo, a longo prazo, eu também não acho que a Nova Zelândia seja para sempre. Eu estou desenvolvendo um modo de ir para outro lugar, e eu não sei por quanto tempo e quantos lugares mais vão ser até eu decidir parar de vez em algum lugar. Mas que a Nova Zelândia é minha casa, isso é indiscutível. É o nosso porto seguro, né? Eu acho que o principal daqui é justamente isso, Porto Seguro. Para quem quer criar uma família, a Nova Zelândia é excelente. É um país muito paradisíaco para quem vem aqui pela primeira vez. Assim, é muito difícil não se apaixonar pela Nova Zelândia, porque, cara, é bem assim, tirando 2 centros de cidade, que são Auckland e Wellington, e mesmo assim, não precisa sair muito do centro para você já começar a ver. É muito suburbano, é muito pacato, tudo funciona, tudo é bem organizadinho, limpo. Os pontos turísticos são, assim, alguns dos mais bonitos do mundo mesmo. Qualquer tipo de paisagem que você aprecie, você vai encontrar aqui. A exceção é deserto, acho, e floresta tropical. O resto da Nova Zelândia tem tudo. Cada lugar assim que é cartão postal é bonito demais mesmo. Assim, eu já viajei para dezenas de países e eu posso confirmar, aqui é muito bonito mesmo. É relativamente intocado pelo homem ainda. Se você gosta de natureza, tipo, a maioria das pessoas que vem viajar para cá é gente que gosta de fazer trilha, de acampar, de pescar, enfim, esporte radical. Aqui tem muito desse tipo de coisa para tudo, todos os gostos. O bungee jumping foi inventado aqui, paraquedismo e tal, essas coisas. Eu acho que a Nova Zelândia, o principal atrativo assim para o turista de modo geral é a natureza. A natureza daqui é bem diferente do resto do mundo. Tem a produção de vinho, que é mundialmente famosa, para quem gosta desse tipo de coisa. É um país que é muito bom para você, se você está buscando uma segunda chance na vida. Aqui na Nova Zelândia, aquele ditado que nunca é tarde para fazer alguma coisa é de verdade mesmo. Aqui nunca é tarde, dá sempre para você começar de novo. E se você souber, isso é legal. Isso é um lugar bem ímpar para isso, porque como tem, do mesmo jeito que o Canadá tem muita procura por imigrante para fazer o país funcionar, mas é por uma coisa mais voltada para a grana, por causa do volume de gente que tem aí. Economia. A Nova Zelândia também procura muito imigrante, porque o país não sobrevive sem imigrantes, só que é mais voltado para a qualidade de vida.
aquela coisa, moda antiga de fazer América, talvez não esteja mais disponível, ou então é para poucos. Mas se você busca qualidade de vida, você busca se reeducar, encontrar uma segunda carreira, de repente, uma oportunidade de trabalho diferente, aqui o governo te ajuda, o sistema daqui é mais acessível para isso. E trabalhar pouco, bastante feriado, qualidade de vida é o principal aqui mesmo. Eu acho que é o ponto de vista mais... é o ponto positivo mais forte que tem, eu acho, qualidade de vida. Da hora, não sabia disso não. Como eu falei, ficar rico é para poucos. Tem que ser uma situação muito ímpar, tem que ter sorte também. Tem que ser o momento certo e a oportunidade certa. Mas se você encontrar um ritmo, trabalho, casa, criar sua família, ir surfar, sei lá, fazer artes marciais, jogar bola, o que você quiser fazer, tempo integral por contrato é 30 horas já, não é nem 40. Tipo, você falar, eu tenho trabalho full time, já começa com 30 horas, então, de repente, você tem muito tempo livre, né? O ponto daqui é esse, é muito tempo livre. Canadá é bonito pra cacete. Mesmo Toronto, tem um monte de lugar bonito, tem os contras aqui, né, mas ainda assim tem muito lugar legal, tem muito parque bonito, muita coisa pra fazer, em paisagens bonitas. Aqui é fácil de você viver bem, então se você consegue arrumar um trampo que nem não pague tão bem, mas como a diferença social aqui é menor, um trampo ok já te dá a oportunidade de morar num lugar legal e de ter uma condição de vida bacana. Tu não vai passar necessidade. Pode ser que você vai correr atrás do rabo, depende do que você gosta de fazer, se você gosta de ter coisas, de fazer coisas um pouco mais caras e tal. Mas, no geral, é muito fácil de viver bem aqui. É muito fácil de comprar as coisas. Então, eu quero tecnologia. É barato. Qualquer pessoa tem acesso. Eu quero ter um carro. Aqui, comprar carro é barato. Comprar roupa é ridiculamente barato. A comida não é tão caro assim, mas o tanto que você ganha é o suficiente para que você consiga comer bem. Aqui é um país bem grande, então ainda não é uma coisa, um pró que eu tirei vantagem disso, mas pretendo conhecer mais o Canadá, e é bem barato de viajar daqui para Vancouver, por exemplo. Passagem de avião deve custar coisa de 150, 180 dólares e de volta. Então é barato de ir e voltar dos lugares. Tem bastante opções turísticas em outros estados. Você vê propaganda. Aqui tem muita propaganda de outros estados para você ir conhecer e tal, para fomentar o turismo interno. Esse é um contra que eu esqueci de comentar, né? O custo de vida. Aqui o custo de vida não é. A casa aqui, nossa, uma belezinha. Tipo, eu moro num lugar que é um pouco afastado do centro, o que no fim das contas acabou se tornando ponto positivo também, mas o complexo aqui é bom, tem piscina, tem academia dentro do prédio, vaga coberta para um lugar que neva é coisa linda de God. E o Canadá também não é tão longe do Brasil, então um voo de 10 horas você tá lá. Então eu considero isso um pró também. E eu sei que eu falei mais das coisas negativas do que positivas, mas o ser humano gosta mais de reclamar do que de elogiar. Então é isso que tem para hoje. Pode ir, Fio. Sua vez. Cara, a Argentina não é tão diferente do Brasil. O povo é muito parecido, né? O que passa? A minha mina fica falando comigo enquanto eu tô aqui, ela quer participar, mas ela não vem aqui. Aí ela fica falando, eu tô com fone de ouvido, não escuto o que ela tá falando, só escuto e eu não sei o que tá acontecendo, cara. Aí ela não aparece aqui pra falar, eu não escuto direito, e é assim que tá a minha humanidade. Se a minha não tivesse dormido, ela ia estar fazendo a mesma coisa. E o canarinho aí? Aqui, tá bem na janela aqui, ó. Mas aí é bonitinho de ouvir. O Argentina é bem bonito também, geograficamente. Você pega do Santa Catarina, Rio Grande do Sul para baixo, né, que já começa uma grande planície, é muito bonito ali. Eu cheguei a descer um pouco para o sul da Argentina, fui em outras cidades mais para baixo, é muito bonito a geografia, é bem bacana. Em Buenos Aires, especificamente, onde eu vivi, funciona muito bem, não sei como que tá hoje, mas funcionava muito bem. Digamos que é uma São Paulo organizada, guardada as proporções, que é bem menor que São Paulo, mas é uma metrópole muito movimentada. Mas funciona muito bem, cara, transporte público, metrô.
Óbvio que o horário de rush, todo lugar é foda, mas no geral funciona bem pra caralho, assim. Tudo muito bem, a cidade é muito limpa, você não vê sujeira na rua, não vê bagunça, é bem ajeitado. O povo é bem tranquilo, eu vi pouquíssima violência lá. A galera andando de metrô na rua, movimentadão, não vi assalto, não vi nada assim, que é o que eu presenciei, né? Que mais? O povo é bem da hora, apesar da galera achar que a Argentina é tudo cuzão, é mentira. Que cuzão é brasileiro. Cusão brasileiro. O povo é bem receptivo, cara. Todo lugar que eu fui, muito bem recebido, galera super educada. Era bem bacana, assim, cara. Não tinha muito a reclamar disso aí, não. Um lugar que eu moraria de novo, tirando o fato da economia, cara, que fudeu lá, e dá até dó do pessoal. Mas, pô, é uma cidade muito foda, cara. Tem bastante opção de cultura. Cara, até mais que o Brasil, assim, tem muita opção de bar, de restaurante, de evento, de show. Porra, tem coisa pra cacete, cara. Eu fiquei lá 7 meses e eu não vi quase nada, assim, porque era muita coisa pra se fazer. Isso é bem legal. Não, Buenos Aires é foda. Eu gostaria de passar um tempo lá. Eu acho bem legal. Bem bacana, assim. Já pensei nessa possibilidade também, de passar um tempo lá pra fazer um intensivinho de espanhol. Ah, você aprende rapidinho. Isso é fácil. Pois é, eu acho que eu tinha não toquei no assunto custo de vida quando eu falei aqui dos negativos. Apesar de ser o positivo é que a economia é bem estável, o negativo é que o custo de vida é alto. Eu acho que faz parte desse sistema que eu falei, onde você não vai ganhar dinheiro assim absurdo para acumular riqueza, você vive muito bem, mas assim, você praticamente gasta tudo que você ganha para fazer funcionar. Você troca dinheiro aqui. Funciona principalmente para casais. É uma economia muito voltada para casais, gente que quer, casais que querem ter filhos e tal. Se você Família, é solteiro, né? Isso. Se você é solteiro aqui, você tem que ter um bom emprego. Senão, dependendo do que você fizer, não vai ser problema nenhum. Mas dependendo do que for, se você já pender mais para, por exemplo, salário mínimo, você consegue viver ainda, claro, mas você já tem que fazer certas escolhas aí que já não vão ser tão confortáveis, talvez. Na balança, muito positivo. Eu acho que se não fosse mais positivo do que negativo, a gente não tava aqui ainda, né? Exatamente. O que leva a nossa... Para finalizar, vale a pena? Por enquanto vale. E é para sempre? Para mim, não. Não porque você gostaria de ir para outro lugar ou você preferiria voltar para o Brasil? As duas coisas. Depois daqui eu penso em voltar para o Brasil. E depois do Brasil ainda penso em fazer a mesma coisa e estudar alguma coisa, passar uma temporada na Europa. Faz muito tempo que eu quero passar um tempo lá, não quero só ir conhecer. Eu pretendo ir conhecer e depois ver um lugar para passar, nem que for alguns meses, mas eu gostaria de fazer isso por lá também. Legal. Então a resposta é sim para as duas. Quero voltar para o Brasil, quero ir para fora de novo e quero voltar para o Brasil de novo. Interessante. E vocês? Pode falar, Felipe. Eu não tenho mais pretensão de sair daqui, não. Do jeito que as coisas caminham, tem muita coisa enraizada aqui. Não sei, quando eu ficar mais velho, talvez tenha essa oportunidade, mas tá fora dos meus planos. Nem pra passear? Pra passear pode ser que sim, mas aí é muito mais fácil, né? Tipo, se programar pra fazer umas férias e dar um rolê, passar aí 2 semanas e tchau, né? Então, isso não é tão difícil. É só se programar e ter a grana e vazar. Fazer a viagem. Mas pra morar, por hora, não. Pra mim, sim, isso valeu a pena, claro. Eu nunca tive como plano ficar num lugar só. Não que não consiga ficar num lugar só, até porque eu fiquei a primeira parte da minha vida no Brasil, depois aqui acho que é a terceira parte da minha vida. Me vejo indo para outros lugares e passando um bom tempo também. Eu não sei se o bom tempo são 6 meses, ou são 5 anos, ou 2, não sei. Depende do que a gente estiver fazendo. A minha esposa também gosta muito de viajar, também é parte dos planos dela. Então, como ela viu muito menos coisa do que eu sou super aberto a isso, desde que a gente tenha um plano legal para não comprometer a qualidade de vida. E acho que com certeza a gente vai morar mais
pelo menos mais uns dois ou três países até eu resolver firmar mesmo em um lugar mais definitivo. E acho que o Brasil seria um deles, para falar a verdade, porque é o sonho da minha mulher é morar no Brasil. Sempre foi, inclusive antes dela me conhecer. Então, isso aí provavelmente vai acontecer em um ponto, não sei quando no futuro, que valeu a pena eu não deixar para trás essa vontade de ver o resto do mundo, com certeza. Acho que, em definitivo, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai acabar no caixão, né? Onde vai ser o próximo destino, eu não sei, também não estou muito preocupado. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. Mas estou super, super aberto a possibilidades de qual vai ser o próximo país, a próxima aventura. Quem sabe um dia desses a gente se encontra no mesmo lugar, fisicamente. Um dia desses, num desses encontros casuais. Exato. Beleza, galera? Einwanderung. Nulla. Μετανάστευση. Então temos? Vambora. Temos sim. Muito bom. Várias dicas importantes aí pra quem quer pinchar daqui. Pra quem pensa em sair ou pra quem pensa em sair de novo. Olha aí, galera, se vocês que tiverem perguntas pra fazer, comentáriozinho, chama nós no Instagram, que nós respondemos. Mas é legal, cara, troca ideia com nós. Isso é importante, o feedback de vocês. Isso, feedback. O cara tá com sono, já deu meia-noite aí já, né? Sabe que eu nem sei. Vamos ver. Deu meia-noite e meia, quase. Excelente. Daqui 5 horinhas. Então, vai descansar que nós vamos trabalhar agora, né? Eu vou trabalhar mais tarde, só. Eu vou descansar um pouco também. Mais um pouco. Então, bom. Então, como de praxe... Obrigado pela presença. Ó, segue nós, porque eu tô ligado que vocês não estão seguindo nós, não estão no canal do YouTube. Então você se inscreve no canal do YouTube, seus caras de concha. Ajuda nós lá, cara, não custa nada. É só apertar lá, inscrever no botão vermelho ali, ó. Inscreve. Se você não tá gostando do conteúdo, inscreve também. Dá o play e põe no mudo. Mas se inscreve. Maravilha. Toca o sininho lá. E deixa a sugestão aí de pautas pra gente trocar ideias. Se vocês quiserem que a gente fale de um assunto específico, sobre coisas de outros países, sobre coisas que não são de outros países, a gente fala aqui também, cara. Então, aquele beijo no galera. meio do seu Beijo Boga. aonde? No meio, Boga. Beijo no Boga. Uau. I see you. Valeu. Esse podcast foi editado por Apalho 7 Paixões.